No século XVIII, vou falar para vocês, surgiram alguns pilares da igreja, estão na história até hoje, seu legado estão aí, biografias e biografias. Leiam, se interessem por esses homens, e vocês vão ver que diferença, o que é uma igreja viva e cheia do Espírito Santo. Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, Howard Harris. John Wesley entrou no seminário, se converteu ao Evangelho, entendeu o que é o Evangelho pela fé, começou a orar. Começaram a orar. Londres, naqueles dias, a Inglaterra de John Wesley, a cada 6 casas, era um bordel de prostitutas. Os pregadores saíam dos púlpitos e iam beber cachaça. Saíam dos púlpitos e iam para o bordel na esquina. Era essa a vida da igreja. Está igualzinha a nossa. Quantos escândalos de adultério vocês não têm presenciado aí? Está igual. Esses cantores gospel, essa mídia, todos eles, cocaína, droga, tudo morto. A Inglaterra de John Wesley era da mesma forma. Um dia esses homens se reuniram para orar, George Whitefield, John Wesley, e o Espírito Santo veio sobre eles de forma poderosa. Jovens. Sabe quantas pessoas tinham ouvido John Wesley quando ele pregou o seu segundo sermão? 12.000 pessoas. 12.000 pessoas, sem som, sem músico, sem nada. A exposição simples do Evangelho. Porque eram homens que se colocaram na presença de Deus. O que John Wesley fazia? Estudava as Escrituras, orava e pregava. Era isso que ele fazia. A vida dele estava nas mãos de Deus. Homens fantásticos. David Brainerd. Meu Deus, eu já li o diário de David Brainerd. Eu estou indo para a 3ª vez para ler o diário dele. Irmãos, esse menino sai da sua casa, do conforto da sua casa, vai para a floresta. Você entende o que é isso? Ele ia pregar para os índios e o intérprete dele às vezes estava embriagado, cara. Isso é que é fé, isso é que é paixão pelas almas. A ponto desse menino pegar tuberculose aos 27 anos, deixa a sua noiva em casa, tão formosa era ela, e ele diz: já que eu vou morrer, o médico disse que eu vou morrer, Senhor, toma minha vida e me usa por esses perdidos. Nós precisamos ter isso. Leiam David Brainerd, conheçam jovens, esqueçam esses pregadores da televisão, leia a literatura de homens que realmente viveram para o Evangelho. Entendam o que é uma igreja poderosa. Lá na floresta, quando esse menino chegou, não tinha um cristão. Quando ele saiu, ele deixou uma floresta de índios avivados, cheios do Espírito Santo, a ponto dele dizer: tem índios aqui que adquiriram mais conhecimento em 3 meses de pregação do que a maioria da igreja da minha cidade tem em 6 anos. Conhecimento cristão. Dwight Lyman Moody, no século XIX, ele se converteu a Cristo. Ele ia ser um comerciante bem sucedido. Alguns dizem que Moody ia ser o maior milionário de Chicago, de tão proeminente que ele era no comércio. E aí um dia Moody se converte, e um dia ele, com o coração aquecido, ele escuta um pregador simples dizer assim: esse país, esse mundo está para ver o que Deus faz através de um homem totalmente entregue em suas mãos. Aí Moody o Espírito Santo de Deus já estava aquecendo o coração dele, e ele diz: eu quero ser esse homem. Um dia ele estava pregando, as escolas dominicais de Moody cresciam, senhoras metodistas vieram conversar com ele e disseram: Moody, nós estamos orando pelo Senhor. Aí ele achou estranho e falou: mas tanto pecador, tanto ímpio para vocês orarem? Vocês vêm orar por mim? Aí disseram: não, estamos orando para que o Espírito Santo de Deus encha o Senhor e o Senhor mude a história da igreja. Ele ficou relutando com aquilo e ele foi para casa. O Espírito Santo de Deus começou a mexer na cabeça dele. Sabe o que Moody fazia? Moody andava nas ruas de Chicago igual um louco. O povo dizia: lá vai o louco Moody.
E ele, desesperado, ele dizia: Senhor, me enche do seu Espírito Santo, me enche do seu Espírito Santo. E um dia ele estava indo na rua conversando com Deus. O Espírito Santo de Deus veio nele na rua, irmãos, na rua. Ele correu para a casa de um amigo, ele disse assim: mude o que você precisa. Ele disse: eu quero um quarto para mim me trancar. E ele se trancou de manhã e saiu de lá à noite. E ele disse: era tão poderosa, irmão, a unção de Deus, que eu pedi que o Espírito Santo parasse, que senão eu iria morrer. E quando o Moody pregava, as pessoas se convertiam. Por que nós pregamos hoje e não acontece nada? Muito simples, muito óbvio. O Espírito Santo de Deus não está operando. Esqueça. Começa de mim. Eu tenho orado, eu tenho clamado a Deus. Me visita, Senhor. Visita alguém nesses dias. Evan Roberts, 1904, o País de Gales sofreu um poderoso avivamento. O País de Gales era dominado pelo futebol, pela prostituição, tudo isso. Esse menino estava num seminário na cidade vizinha. Ele sentiu um desejo forte de orar. E ele chegou para o pastor do seminário e disse: pastor, eu quero voltar para a minha cidade e começar uma reunião de oração na minha igreja com a mocidade. Mas eu estou em dúvida, será que é o diabo? Aí o pastor disse: meu filho, se é para orar, volta para casa e ora. Pode deixar aqui. O diabo não vai pedir para ninguém orar. Pode esquecer, é Deus. Volta. Chegou na reunião, na igreja dele, começou a reunião. Ele e 2 ou 3 jovens começaram a orar. Na segunda reunião a igreja lotou, a igreja orando. Reunião das 7, já ia para as 12, meia-noite, 1h, o povo orando. Era uma sede terrível. Só poderia ser uma coisa de Deus aquilo lá. Hoje fazemos uma reunião de meia hora, o povo já levanta, cansado. O povo orava 5 horas, a igreja inteira. Que poder, era Deus aquilo. Quando foi no sábado e no domingo, o comércio da cidade parou. Porque as pessoas iam para os bares, os caras começavam a beber assim, ó, nos bares. E Deus mexeu com a cidade, com o país inteiro. Os caras abandonavam, não conseguiam. Tem um dado muito curioso sobre o País de Gales. Dizem que até as mulas pararam de trabalhar. Era uma cidade onde as minas de carvão eram muito utilizadas. E aquelas mulas que costumavam apanhar dos carrascos para carregar o carvão, elas não trabalhavam mais. Por quê? Porque os caras se converteram, tinham dó até de bater nas mulas. De tão poderoso foi o avivamento. Mas não se engane, não foi através de crentes sem compromisso, descompromissados. Agora, se vocês quiserem e preferirem, como eu disse, ficar com essas pequenas coisas, a escolha é de vocês. Vocês podem, Deus pode levantar homens aqui, novos Elias, novos David Brainerd, novos John Wesley. Deus pode, mas não é da forma que eu e você estamos vivendo. Só aquele que der totalmente a sua vida para Deus, que deixar tudo, prazer, deleites dessa terra, tudo, abandone seus projetos, viva os projetos de Deus. Somente esses.